sinto só. Aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. Vocês que estão chegando agora, vocês que ainda vão assistir essa transmissão outro dia, que essa noite seja uma noite abençoada, uma noite de bênção. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. E enquanto vai chegando mais pessoas, as pessoas vão entrando aqui na live para a gente poder conversar, para a gente trazer uma mensagem de Deus. Vamos adorando ao Senhor nesse momento que a gente está precisando e que esse louvor possa falar ao nosso coração. Esse louvor que nos fala sobre aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração para que a gente possa escutar a voz do Senhor. Então que a gente possa continuar adorando um pouco ao Senhor. Enquanto mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão se reunindo. Para quem está chegando agora, boa noite. Vamos adorar o Senhor. Esse é um momento de adoração, é um momento de aquietar, de se desligar das coisas que o mundo tem nos trazido, tantos problemas, tantas preocupações, e nosso coração fique inquieto nesse momento. E que a gente possa, nesse momento, parar um pouco, adorar o Senhor, parar um pouco para ouvir a voz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. A paz a todos que estão chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Deus tem algo maravilhoso nessa noite pra gente. Que todo mundo possa estar aqui reunido nesse momento de adoração, nesse momento de comunhão, irmão. Embora a gente não possa estar perto em presença física, mas nós estamos unidos pelo propósito maior, unidos no nome do Senhor Jesus. Então vamos continuar adorando ao Senhor, aquietando nossa alma para ouvir a voz de Deus. Porque é isso que Deus quer pra gente nessa noite, que a gente possa aquietar a nossa alma, que a gente possa ouvir sua voz. É isso que a gente precisa fazer, irmão. Vamos nos desligar um pouco dos problemas, vamos nos desligar um pouco das dificuldades. Não importa a dificuldade, não importa os problemas que estão te cercando. Deus tem algo maravilhoso nessa noite, irmão. Deus tem uma palavra para você. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Todas as promessas de Deus, irmão, vai se cumprir na tua vida, na minha vida, irmão. Vai ter dificuldade, vai ter problema, irmão. Mas quando a gente pensa em desistir, Deus vem e nos traz uma palavra. Deus vem e reforça e reaviva o nosso coração, porque Ele sempre esteve ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre esteve lá para te segurar. Ele sempre esteve lá nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos de choro, nos momentos de sorriso e de alegria, irmão. Ele nunca te abandonou. E hoje, nessa noite, mais uma vez, Ele tem algo para você. Embora muitas vezes a gente não consegue abandonar tudo que nos cerca. Embora muitas vezes as distrações ela tem roubado as nossas atenções. Mas Deus vai estar ao nosso lado, irmão, segurando e assegurando que tudo aquilo que Ele prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele iniciou na tua vida, irmão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E mais um dia, mais uma noite, Ele está ao teu lado nesse momento, irmão. Não importa se você caiu, não importa a dificuldade, irmão. Ele levantando, está enxugando as tuas lágrimas, porque Ele sempre esteve ao teu lado. Então vamos adorar o Senhor, vamos continuar adorando a Ele, porque Ele tem enxugado as nossas lágrimas. Ele está ao nosso lado, irmão. Ele está te apoiando. Continua adorando ao Senhor, continua adorando a Ele, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, irmão. E a gente precisa aquietar nossa alma nesse momento, que a gente possa ir se desligando das distrações do mundo, das
distrações que o inimigo tenta colocar na nossa frente. O inimigo ele tenta roubar esse momento de paz. O inimigo tenta destruir aquilo que Deus tem colocado no teu coração, irmão. Então aquieta a tua alma nesse momento, irmão. Vai escutar a voz de Deus. Vai escutar aquilo que Ele vai trazer ao nosso coração nessa noite, irmão. E a gente precisa aquietar a nossa alma. Deus é maravilhoso. A palavra dele jamais volta vazia, irmão. E não vai ser hoje que ela vai voltar. Se você está aí online, se você está ouvindo essa mensagem, ela vai ficar disponível por 24 horas. Se você está ouvindo essa mensagem, irmão, não é por acaso. É porque Deus marcou um encontro com você nessa noite. Deus tem algo maravilhoso para você nessa noite. E o que a gente precisa apenas nesse momento, irmão, é aquietar nossa alma. Aquietar nossa alma para ouvir a voz de Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, irmão. Então, irmão, nessa noite de problemas, de dificuldade que a gente está vendo o mundo enfrentando aí, não, o inimigo ele não está parando a igreja, o inimigo ele não está destruindo a igreja. Não pense porque nós não estamos nos reunindo em corpo físico que a igreja de Cristo parou. Não é verdade. Aquilo é apenas um templo. A edificação da igreja é apenas um templo. Eu e você somos a igreja de Cristo. E nós reunidos, mesmo que online, Jesus está presente nesse meio, irmão, porque Ele prometeu, aonde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, irmão, Ele vai estar lá presente. Então, creia, irmão, que Jesus está presente agora nessa live, nesse momento ao seu lado, falando ao seu coração, tocando no seu coração. E eu sei que essa mensagem que Deus vai te falar nessa noite, irmão, vai falar muito ao seu coração, nesse momento de dificuldade que o Brasil vem enfrentando, que o mundo vem enfrentando, irmão. E a gente sabe que nós, como cristãos, temos um papel fundamental, irmão. Nós não podemos ser negligentes, nós realmente devemos obedecer às autoridades nesse momento, e é por isso que nós paramos as nossas atividades na igreja presencial, porque esse surto de coronavírus é sério, e se cada um fizer a sua parte, irmão, a gente vai conseguir conter esse vírus, nós vamos conseguir cumprir com o nosso papel, nós vamos evitar que pessoas morram em vão. Você que é jovem, você que é novo, tem uma saúde boa, tudo bem, mas a gente temos os nossos pais, avós, e eles precisam da nossa responsabilidade para que eles tenham a sua saúde preservada. Então que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente fique em casa verdadeiramente, que nós só saiamos da nossa casa, irmão, para fazer o essencial, que a gente evite estar saindo por aí nesse momento de crise, irmão. Vamos cumprir com o nosso papel. Vamos fazer a nossa parte de cristão na nossa casa, irmão. E eu queria trazer, irmão, um texto hoje que Jesus falou ao meu coração. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Josué, capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1. Os versículos que a gente vai ler, irmão, é o versículo 1 ao 9. Enquanto você pega a sua Bíblia aí na sua casa e abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, os versos do 1 ao 9, e a gente vai refletir, a gente vai meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração com essa história de Josué. Eu vou ler na versão King James, talvez não seja a mesma que você vai acompanhar aí, mas no livro de Josué, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, misericórdia, irmão, vamos esperar mais um pouquinho que o irmão aqui, Jonas, ele ainda está abrindo a sua Bíblia. Quem ainda não abriu a sua Bíblia, a gente espera mais um pouco para que você possa acompanhar e fazer a leitura dessa palavra. Josué capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Quem encontrou, diga amém.
Quem ainda não abriu, diga misericórdia. A palavra de Deus, no livro de Josué, diz assim o capítulo 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Deus, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Nessa palavra aqui, irmão, Jesus já fala, olha, na terra que estou para entregar. Jesus não disse na terra que talvez eu vou dar. Jesus não disse na terra que por acaso eu possa te dar. Já é uma promessa, ele já está dizendo aqui, ó, na terra que eu vou te dar. Verso 3 diz assim: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Versículo 6 diz assim: ser forte e destemido. Outras versões dizem ser forte e não desanima. Olha para quem está ao teu lado agora, irmão, nessa live, e diz assim: ei, irmão, não desanima. Olha lá, diz lá: irmão, não desanima, porque Deus não vai te abandonar. No verso 7, diz assim: tão somente se de fato for firme e corajoso para teres zelo, o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso e em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, alcançarás bom êxito. Versículo 9 e último versículo que a gente vai ler hoje. Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso. Ser forte e não desanime. Ser forte e não se desespere. Não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Estas são as palavras da salvação, irmão, e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, fazer apenas uma oração para que Deus possa falar ao nosso coração através dessa reflexão que a gente vai fazer agora. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esse momento reunidos como igreja, Senhor. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra jamais volta vazia. Obrigado por aquilo que tu já fez nesse momento, por aquilo que tu ainda vai fazer, Pai, através dessa tua mensagem, dessa tua palavra. Que não seja eu que fale, mas que seja tu que fales para o teu povo aquilo que eles precisem, Senhor. E eu declaro na autoridade do teu nome que ninguém vai sair desse momento da mesma forma que chegou, porque o teu Espírito Santo vai trazer vida, vai trazer força para essas palavras. E é no teu santo nome, no nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém, amém e amém, meus irmãos. A gente vai refletir, irmão, nessa história de Josué. Josué, ele teve uma tarefa muito difícil. Ele teve que continuar a obra que Moisés iniciou, irmão. Ele pegou um povo, depois de 40 anos, caminhando no deserto. Todas aquelas pessoas que tinham saído do deserto, que conheciam as promessas de Deus, já tinham morrido naquele momento. Não tinha mais ninguém. Só tinha sobrado Josué e Caleb, que foram os dois que tinham permanecido firmes. E Deus fala: olha Josué, eu tenho uma tarefa para você. Moisés morreu, Moisés está morto. E você que vai conduzir esse povo. Irmão, imagina a dificuldade
Imagina a tarefa que Josué estava assumindo, que era ficar no lugar de Moisés, ficar no lugar daquele cara que foi referência para o povo de Israel. E a gente, meu irmão, não é por acaso que Deus fala por 3 vezes, apenas nesse capítulo, para Josué: seja firme, não desanime, seja corajoso, continue firme. Por que é que Deus falou por 3 vezes para Josué, só nesse capítulo, e no livro de Josué mais 6 vezes? Porque ele sabe, irmão, da nossa capacidade de desanimar das coisas muito rápido. Eu e você, a gente desanima das coisas de Deus muito rápido. O ser humano, ele tem uma capacidade de perder o ânimo por coisas espirituais muito fácil. E você vê quando você passa alguns dias sem orar, você vê quando você passa algum tempo sem ir à igreja, sem estar se alimentando, sem estar adorando, sem estar entrando na presença do Senhor, o quanto você enfraquece. O quanto você fica desanimado. E Deus trouxe essa palavra também nesse momento, irmão, porque essa dificuldade que a igreja de Cristo está passando, muitas pessoas estão desanimando. Muitas pessoas estão enfraquecendo a sua fé nesse momento. Muitas pessoas estão pensando que tudo acabou, desistiu, não querem continuar, não acha que tem mais saída para a igreja de Cristo. E Deus está falando que a gente tem que permanecer firme e ser corajoso, que a gente não desanime, independente da dificuldade que você está passando, independente do problema, irmão, que você está passando, você não pode desanimar. As promessas de Deus, ela permanece e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu ao seu coração, irmão. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a montanha que se levantou sobre a sua vida. O salmista, ele fala: eleva os olhos para o monte. De onde é que vem o meu socorro? O que é que ele estava falando? Eu estou vendo o tamanho do meu problema. Eu estou vendo o tamanho da minha dificuldade que vem se levantado. Talvez é a sua saúde, talvez é a sua questão financeira nesse momento. Talvez é os seus relacionamentos afetivos. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje, está passando agora, irmão, mas Deus sabe. E talvez você ainda estava olhando para a montanha e perguntando: Senhor, de onde é que está vindo o meu socorro? Senhor, de onde é que está vindo a solução para o meu problema? Eu não consigo enxergar. Mas aí o salmista lembra e ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, irmão. E com esse momento que você saiba que o seu socorro não vai vir das pessoas, o seu socorro não está vindo dos médicos, o seu socorro não está vindo de uma relação afetiva, o seu socorro não está vindo das pessoas. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que está vindo o teu socorro, o teu alívio, o teu refúgio. É em Deus, irmão, que você deve se segurar nesse momento de dificuldade que você está passando. E o ser humano, ele tem a capacidade de se esquecer muito rápido de coisas boas que acontecem. Mas as coisas ruins, irmão, a gente costuma lembrar. As coisas ruins a gente fica martelando na nossa cabeça. Quer ver um exemplo? Quando alguém te faz um elogio, talvez na próxima semana você já não lembra mais. Mas uma pessoa que você gosta, irmão, te maltratar, falar mal de você, te machucar, isso vai doer, irmão, por muito e muito e muito tempo. Porque a gente costuma guardar na nossa mente informações ruins, irmão, e não as coisas boas. Você vê que Deus, ele não dá muito crédito para as coisas ruins. Quando ele manda o povo para a terra de Canaã, ele fala que lá a terra mana leite e mel, é uma terra boa, é uma terra maravilhosa. Ele não foca nos problemas. E onde é que as pessoas focam?
Mas, Senhor, lá tem gigante, lá a gente não vai conseguir entrar, lá é difícil, lá tem problema, lá tem adversidade. Ei, irmão, Deus não mandou você olhar para a dificuldade, não. Ele mandou você olhar para as promessas do Senhor que está na sua vida, irmão. E a gente, ao invés de olhar para as promessas de Deus, a gente foca no problema. A gente foca na dificuldade, a gente foca na nossa situação financeira, a gente foca naquilo que está ruim, irmão. E sabe quem é que faz isso, irmão? É Satanás. Satanás gosta que a gente foque no problema. Satanás gosta quando você foca no problema do seu marido ou da sua esposa. Satanás gosta quando você fica olhando apenas para os defeitos do seu namorado, para os defeitos do seu pai, da sua mãe. Satanás gosta quando você fica olhando para os defeitos do seu chefe, das pessoas que estão ao teu lado. É isso que Satanás faz. Ele tira a tua visão do que é bom e coloca no que é ruim. E coloca no que é ruim e você fica só vendo o que é ruim. Isso vai enchendo o teu coração, irmão. Isso vai amargurando o coração. E Deus nessa noite quer que você, irmão, foque nas promessas. Foque naquilo que é bom. Foque naquilo que Deus está prometendo, irmão. A terra já é tua. Só que você só vai ganhar a terra na medida que você vai colocando o pé, irmão. Foi isso que Deus falou para Josué. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou. Se Josué, irmão, decidisse não entrar em Canaã, ele não ia ter terra nenhuma. Deus falou, olha, aonde você colocar o seu pé, eu vou dar. Mas se você não colocar o pé, meu filho, você não vai ter nada. E é isso que está acontecendo na vida de muita gente. Tem muita gente esperando provisão de Deus. Tem muita gente esperando a sua situação mudar, mas não está fazendo nada diferente. Continua plantando as mesmas coisas, querendo colher coisas diferentes. Continua com as mesmas amizades e quer que Deus mude a sua vida. Continua frequentando os mesmos ambientes que desagradam a Deus, mas quer uma transformação verdadeira, irmão. Isso nunca vai acontecer, irmão. Isso nunca vai acontecer. Se você não der o próximo passo, se você não mudar a sua vida, se você não começar a fazer diferente hoje, agora, a sua realidade não vai mudar. Nada na sua vida vai mudar se você não colocar a planta dos seus pés na terra que Deus te prometeu. É isso que Deus prometeu, irmão. E o primeiro ponto que eu quero falar e o que eu quero focar é nesses três: ser forte e corajoso, que Deus falou ao nosso coração nessa noite. Deus falou por 3 vezes. E os 3 propósitos são propósitos específicos. A primeira vez que Deus fala ser forte e corajoso, ou ser forte e destemido, foi lá no versículo 6. Diz assim: ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Irmão, esse primeiro ponto eu separei aqui, é sobre o nosso propósito. Deus fala que a gente deve ser firme e continuar corajoso, porque Ele vai dar a terra que Ele prometeu a nossos pais. Então fala sobre cumprir o nosso propósito, cumprir com o nosso chamado. E o que Deus pede para a gente, irmão, para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado, é: seja calmo. Não viva uma vida de ansiedade. Ao invés de ser ansioso, clame a Deus. Nesse momento, irmão, a ansiedade está tomando conta do nosso coração. A gente está vendo o que está acontecendo no nosso cenário nacional, no nosso cenário mundial, esse momento de crise, e a ansiedade está tomando conta do coração das pessoas. A ansiedade que é o excesso do futuro. As pessoas estão sofrendo muito de ansiedade porque não conseguem verdadeiramente confiar em Deus. E a gente vive ansioso pelo amanhã. A gente vive preocupado como é que vai ser as coisas amanhã. As pessoas estão fazendo estoque de tudo na sua casa. Pessoas estão comprando remédio que não deveriam comprar só porque alguém falou alguma coisa. E realmente quem está precisando desses remédios não está tendo mais. E o mundo está vivendo uma ansiedade muito grande pela incerteza do amanhã, irmão. Mas a nossa certeza não está baseada nas mídias, nas notícias. A nossa certeza e a nossa confiança está baseada no Senhor. Sabe o que Deus nos orienta, irmão?
Ao invés de andar ansioso, de andar preocupado, ele nos orienta que a gente clame, que a gente ore. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6, veja o que Deus diz ao nosso coração nessa noite, irmão. Diz assim: e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmão, Deus está nos falando através do livro de Filipenses que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, irmão. Coisa alguma é tudo. Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, nem com a incerteza do amanhã. A gente não deve ter uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade, uma vida de problemas, de tormento, irmão. E o que é que Deus fala como um antídoto para a ansiedade? O que é que a gente deve fazer para a gente não viver essa vida ansiosa, irmão? Oração. O autor aqui, Paulo, fala: através da oração e ação de graça, seja todos os seus pedidos conhecidos diante de Deus. O que é que a gente tem que fazer nesse momento, nesse cenário de incerteza, nesse cenário de caos que vem se levantando? Ao invés de querer viver uma vida de ansiedade, coloque o seu joelho no chão, irmão. Clame a Deus. Ore. Fique em casa. Se fortaleça em oração. É isso que Deus está querendo que a gente faça nesse momento de dificuldade. Sabe por quê, irmão? Porque nem eu, nem você, a gente vai mudar esse quadro atual. A gente vai mudar o quadro atual, irmão, se a gente orar. Se a gente clamar pela nossa nação. Se a gente clamar pelo nosso mundo, pelo nosso país. Isso vai fazer a diferença. Você ficar em casa, se privar de sair e ficar realmente nesse momento adorando ao Senhor, clamando, não vivendo uma vida ansiosa. Essa é a diferença que Deus espera minha e sua nesse momento de dificuldade, irmão. Então Deus nesse momento está falando isso para o seu coração e para o meu coração. Não sejam ansiosos, mas clamem. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. Não viver uma vida de ansiedade, mas clamar ao Senhor. O segundo, ser forte e corajoso, ou ser firme e destemido, está lá no versículo 7. E a palavra de Deus fala assim: tão somente ser firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com o mandamento da lei de Deus que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte delas, nem para a direita, nem para a esquerda, para que em tudo que você faça tenha sucesso nas suas realizações. O que é que Deus está falando nesse segundo? Ser firme e corajoso, ser firme e não desanimar, ser firme e não se desesperar. Continue obedecendo a palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas medite dia e noite na palavra que Deus deixou para a gente, irmão. Será que a gente está aproveitando, irmão, esse momento de reclusão nosso, esse momento que os templos estão fechados, esse momento que a gente está em casa, para ler a Bíblia, irmão, para orar, para meditar na palavra de Deus, para ler literatura cristã? Ou você está usando esse momento em casa para ficar apenas no Instagram, curtindo as postagens das pessoas, para ficar olhando o story das pessoas, para ficar conversando no WhatsApp? Como é que você está usando esse tempo, irmão, de dificuldade? Esse tempo que os problemas vêm se levantando. Você continua obediente à palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz aqui que a gente não deve se desviar da palavra dele, independente da dificuldade, independente do problema. E é geralmente nesse momento de dificuldade, irmão, que muitas pessoas estão começando a fazer coisas erradas. É nesse momento de dificuldade financeira, é nesse momento de incerteza do que vai acontecer amanhã, que muita gente está partindo para ter ganhos ilícitos, muita gente está buscando fazer coisas erradas que Deus desaprovaria para tentar ajustar a sua vida. É nesse momento que você está tendo mais tempo livre, que pessoas estão usando para ir para bar, fazer coisas erradas, para encher a cara, para ficar bebendo, para ficar
sei lá, fazendo outras coisas erradas, ao invés de usar esse momento, irmão, para obedecer, para meditar, para ler a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 4:3, diz assim, que chegaria um tempo, e esse tempo está chegando, irmão, que as pessoas não suportariam a sã doutrina, buscariam para si falsos mestres ou falsas doutrinas, sentindo coceiras no ouvido, para que aquelas pessoas falem coisas agradáveis a ela. E é isso que tem acontecido muito no dia de hoje, irmão. Tem muita gente, pelas falhas das pessoas, porque a igreja faz isso ou aquilo de errado. Irmão, não existe essa igreja perfeita. Se você está procurando essa igreja perfeita, ela não existe. E se ela existir, quando você entrar, ela deixa de ser perfeita, porque eu e você somos pecadores. E a igreja somos nós, é eu e você. Então, ao invés de você começar a apontar o defeito das pessoas, ao invés de você ficar olhando para o que as pessoas estão fazendo de errado, comece a olhar aquilo que você tem feito de errado, irmão. Sabe por que a gente gosta de apontar e julgar o defeito das pessoas? Porque quando a gente mostra o erro das pessoas, o nosso fica encoberto. Quando você mostra o defeito do seu irmão, quando você mostra o erro de fulano ou de cano, o seu naquele momento fica encoberto. Então tem muita gente julgando, eu não vou para a igreja, porque na igreja tem muita gente errada, tem muita gente hipócrita, tem muita gente que faz coisa errada, e é verdade, irmão. Igreja é lugar de pecador. É esse lugar mesmo que o pecador tem que dar para buscar arrependimento. Quando a gente está doente, a gente vai para o hospital. Ninguém vai para o hospital estando com saúde. E a gente só vai para a igreja quando a gente reconhece que somos pecadores, a gente precisa de Jesus para mudar. E sem Ele, a gente não muda. Sem Ele, de nada adianta. E pessoas nesses momentos, irmão, estão buscando falsos mestres. Pessoas nesse momento têm buscado ouvir aquilo que lhe agrada e não o que a palavra fala. Tem muita gente que, eu não acho que a Bíblia tem que ser assim. Eu não acho que Jesus faria assim, irmão. O que Jesus faria está na Bíblia. E isso a gente não pode mudar. Os conceitos, as regras e as ordenanças estão tudo na Bíblia. Mas o problema é que muita gente, lá em 2 Timóteo 4:3 diz isso, que não suportariam a sã doutrina. Iam buscar para si falsos mestres. E é isso que está acontecendo no cenário atual. É isso que está acontecendo no dia de hoje, irmão. E a gente tem que mudar essa realidade. Comece a meditar na palavra do Senhor. Continue sendo obediente àquilo que Deus te mandou, irmão. Não aceite aquilo que é contrário à Bíblia. Você vai ouvir, e você deve ter ouvido ainda hoje, essa semana você ouviu, conselhos que te agradou quando a pessoa fala conselho. Mas que você sabe que segundo a Bíblia, irmão, está errado. Que segundo a Bíblia está contrário à vontade de Deus. Não caia na armadilha de Satanás. Satanás quer te destruir. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Não caia nessa, irmão. Não caia nessa. Onde você deve basear os conselhos e os seus direcionamentos e as suas escolhas? Na Bíblia. A Bíblia é onde a gente busca a nossa orientação. Então, se alguém te falou algo que te agradou, mas que você sabe que é contrário à Bíblia, não faça. Porque Deus está falando para você nessa noite, nesse momento. A vontade dele está expressa aqui, irmão, na palavra dele. E se você quer tomar uma decisão nesse momento, se você quer tomar algum conselho nesse momento, irmão, é na palavra. É ela que vai te guiar. E no último, seja firme e corajoso, que é lá no versículo 9 que Jesus fala. A gente viu o primeiro, ser firme e corajoso, é para a gente cumprir com o nosso propósito, cumprir com o nosso chamado, não ser ansioso e realmente viver uma vida de oração e de clamor. O segundo, ser firme e corajoso, é para a gente ser obediente e continuar meditando na palavra. E o terceiro, ser firme ou ser forte e corajoso, está lá no versículo 9 e diz assim: ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo
por onde quer que andes, irmão. Esse terceiro, ser forte e corajoso, irmão, que Deus está pedindo para a gente nessa noite é ser forte nas adversidades, ser forte nos problemas, ser forte nas dificuldades, irmão. Sabe por quê? Porque a gente ser fiel quando tudo está dando certo é muito fácil. A gente ser fiel e continuar firme na palavra quando tudo a tua vida está caminhando bem, irmão, é muito fácil. Mas o que Deus nos orienta é que a gente deve ser firme e ser fiel quando todas as coisas começam a andar errado, irmão. Quando a tua vida financeira começa a desandar. Quando a tua vida amorosa começa a desandar. Quando os problemas começam a surgir. Quando o mundo quer te arrastar de volta para ele. É nesse momento que você deve continuar firme e corajoso, irmão. É nesse momento que você deve permanecer fiel. Era nesse momento que Josué poderia pensar em desistir, que estava tudo dando errado. A primeira cidade, logo quando ele entra na terra de Canaã, era Jericó. Era uma cidade que era cercada por muros, uma cidade gigante. Não tinha como, irmão, vencer aquela cidade. E talvez Josué, sabendo daquilo, olhando para aquilo, ele fez: Deus, não tem como, está muito difícil, não tem como ganhar para o povo de Jericó. E Deus fez: Josué, não olhe para o tamanho da muralha que levanta para a sua vida, mas olha para o teu Deus. Ser forte e corajoso, não desanima, porque onde você quer que você andar, eu vou estar ao teu lado. Não importa o problema ou a dificuldade, irmão, que você está passando, Deus vai estar do teu lado. Ele sempre esteve ao teu lado, irmão. A palavra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, irmão. O espírito que Deus te deu, irmão, não foi um espírito de medo para você se desesperar, mas foi um espírito de poder, um espírito de amor, que você deve confiar no Senhor que te fez, no Senhor que está ao teu lado, irmão, independente do problema ou da dificuldade. Ele vai derrubar as muralhas, irmão. Talvez você pode estar falando nesse momento: pastor, mas não tem lógica a minha vida da forma que está. Não tem lógica eu continuar obediente nesse momento. Não tem lógica eu fazer isso que Deus está pedindo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. As coisas de Deus não precisam ter lógica. Deus só pede que você seja obediente, irmão. Você acha que é lógica Deus mandar os homens dar uma volta nos muros de Jericó durante 7 dias e no último dia dar 7 voltas e depois tocar a trombeta e começar a gritar que a vitória seria deles? Isso faz lógica, irmão? Para mim não faz lógica nenhuma, irmão. Mas Deus não quer que faça lógica. Deus pede apenas, irmão, que você obedeça. Mesmo que as voltas que Deus mande você dar em torno da muralha que se levantou na sua vida, mesmo o direcionamento que Deus está te dando para você vencer essa dificuldade, não faça lógica para você, não faça razão nenhuma para você fazer isso, mas Deus só pede que você seja obediente à palavra dele. Você não precisa se apavorar, porque lá no Salmo 23 diz que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está contigo, irmão. Então não importa, o vale da sombra da morte, ele vai acontecer na tua vida. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por problema, mas você não vai temer mal algum, porque Deus está contigo, irmão, nessa noite. E é por isso que Deus te colocou nesse momento aqui nessa live. É por isso que Deus te colocou para você assistir essa mensagem, porque você não deve temer mal algum, porque o Senhor continua ao teu lado. A vara e o cajado de Deus é Ele que nos consola, irmão. Então, irmão, que nessa noite, que nesse momento de dificuldade, que nesse cenário que a gente vem enfrentando, irmão,
você não tema mal algum, que você apenas continue obediente àquilo que Deus está mandando você fazer, que você não deixe de meditar na palavra de Deus, irmão. Aproveite esses momentos livres que você está tendo hoje, que você está tendo agora, para se alimentar da palavra de Deus, para meditar na palavra, para ouvir pregações, para ler literatura cristã, para fortalecer o teu espírito, irmão. Logo mais que cada vez, irmão, o retorno do Senhor está mais próximo. Jesus falou, irmão, lá em Mateus 24, ele fala de alguns sinais que antecederiam a sua vinda. E esses sinais seriam como dores de parto. O que é dores de parto, irmão? São contrações que acontecem, que antecedem o parto. Aquelas contrações não quer dizer que o parto está na hora ainda, mas quer dizer que está próximo, irmão. Jesus falou, esses sinais vão acontecer antes que aconteça a minha vinda. Terremoto, bramido do mar, que são os tsunamis, epidemias, que é o que a gente está enfrentando hoje, enfrentando agora com esse coronavírus, epidemias, é o que está acontecendo, irmão. Mas Jesus falou que ainda não é o fim, mas que o fim está bem próximo, irmão. Então que nesse momento, ao invés de viver uma vida de ansiedade, de preocupação, que a gente possa buscar a face do Senhor, que a gente possa buscar a presença de Deus, irmão. E essa palavra que Deus tem para você nessa noite, irmão. E antes de finalizar, só quero trazer mais algumas informações para quem ainda está online, para quem ainda vai assistir. Amanhã, às 6 horas da noite, 18 horas da noite, a gente vai publicar aqui o link na página do Instagram da nossa igreja, da Igreja Anglicana, o link que vai ser transmitido, o culto da nossa diocese, quem vai presidir esse culto é o nosso bispo Márcio Simões. Então amanhã, 6 horas da noite, a gente tem um encontro marcado com todos vocês para estar junto com a gente, adorando ao Senhor, estar cultuando o nosso Deus e estar se alimentando da palavra dele. Amanhã, às 6 horas da noite, irmão. E a partir de então, todos os dias, eu vou estar publicando aqui devocionais, vídeos com devocionais aqui. Toda quinta-feira, que era o dia dos nossos cultos, às 7h30 da noite, nós vamos ter live também para transmitir a palavra do Senhor para vocês. Então, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos ter palavra de Deus, a mensagem que vai nos alimentar. Nós vamos ter durante a semana devocionais. Você que ainda não segue a nossa página, siga para você estar se alimentando e recebendo palavras, participando da live também junto com a gente, para que a gente possa estar adorando e cultuando e se alimentando da palavra de Deus. E se essa palavra, irmão, edificou o seu coração nessa noite, não deixa de publicar. Publica, compartilha, mostra e leva essa mensagem para outras pessoas, que eu tenho certeza que outras pessoas serão edificadas também com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Essa palavra vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram, mas no Facebook da nossa igreja vai ser publicada e ela vai ficar permanente lá para quem quiser compartilhar também no Facebook. Você pode ir lá no Facebook da nossa igreja e compartilhar. E a todos que estão presentes, boa noite. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz do Senhor, a paz de Jesus, que não tem explicação, irmão, ela possa estar enchendo o coração nesse momento, ela possa estar entrando na sua casa, ela possa estar alcançando toda a sua família, e você vai gozar de uma paz nesse momento, nessa noite, que você não vai conseguir explicar, você vai apenas sentir, porque o Senhor encheu o teu coração, irmão, do Espírito Santo dele. Eu vou fazer só uma oração final para a gente terminar essa noite. Eu agradeço a todos que permaneceram até o final ouvindo essa mensagem. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que tu falou ao nosso coração. Que essa mensagem, ela jamais volta vazia, Pai. Que essa mensagem a gente possa pôr em prática esses princípios e esses ensinamentos que tu trouxe nessa noite ao nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. É no teu santo nome que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz do Senhor a todos. Boa noite, uma boa noite de descanso. Que Deus abençoe a noite de vocês.